Oi, meus mimos! Mais um vídeo no canal. Vamos decorar esse bolo vitrine comigo, gente. Fique comigo até o final do vídeo que vocês vão amar esse bolo. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal também, que me ajuda muito. Olha, gente, aí eu tava com a minha massa pronta. Era uma massa amanteigada. Ela tem uma textura maravilhosa e um sabor incrível. E aí, o meu recheio era de morango e chocolate, que a combinação seria de sensação. Então, já começa maravilhoso, né? E aí, eu coloco uma camada do meu bolo e eu molho com uma calda de água e açúcar. Eu amo essa combinação de água e açúcar por conta do calor, que aí não corre nenhum risco de azedar o nosso bolo. Às vezes o cliente demora para consumir, também deixa na geladeira, então não tem risco nenhum. E aí eu vou sempre intercalando a massa, a calda e uma camada de recheio. Uma camada bem generosa, para não ficar sem recheio, né? Aí eu coloquei uma camada de morango, eu usei o pó de morango da Italac. E agora eu vou vir com uma camada de chocolate. Uma camada também bem generosa, para não faltar recheio no nosso bolo, né? Ai, gente, esse bolo ficou tão lindo, tão maravilhoso. Minhas alunas também amaram. E o sabor dele tava incrível. E aproveitando, gente, enquanto vocês estão vendo aí a montagem do nosso bolo, que tá ficando maravilhoso, vou falar um pouquinho para vocês de como tá sendo essa experiência incrível que está sendo dar aula, gente. Sério, de verdade, no momento que a coordenadora de lá da Casa da Mulher me convidou, eu gelei, sabe? Porque eu nunca me imaginei dando aula na minha vida. Só quando eu era criança eu falava que eu ia ser professora. Mas, tipo, professora de escola. E agora, nossa, é um sonho, de verdade. Eu espero que eu consiga levar isso pro resto da minha vida. Ensinar as pessoas. É uma coisa que me descobri agora que eu amo fazer. E ver as minhas alunas colocando em prática. Tem uma que já conseguiu ir na primeira aula e ela já tá pegando muitas encomendas. E assim, é gratificante, sabe? É incrível, incrível, incrível. E agora nós vamos voltar pro nosso bolo. Passei uma camada, como vocês viram, apliquei uma camada de brigadeiro com o próprio recheio. Eu separei uma metade para colocar dentro do bolo e a outra metade para vir com a decoração pro lado de fora. Ó, eu vim com a espátula alisando como se eu fosse decorar um bolo de chantilly, mas a diferença é que eu estava usando brigadeiro. Eu vim alisando, deixando mais lisinho que eu consegui. E depois, em volta dele, no pezinho do bolo, eu vim aplicando granulado. Se esse granulado tivesse tingido de dourado também, gente, ia ficar a coisa mais linda. Mas como não tinha, eu utilizei o tradicional mesmo. E também ficou lindo, maravilhoso. E aí, com o auxílio da colher, eu vim subindo esse granulado para ele ficar na metade do bolo. E a outra metade que eu não utilizei, eu guardei de volta no saquinho. E aí, o restante do recheio de morango, eu levei ele no fogo para ele amolecer, ele ficar bem molinho, pra gente conseguir fazer o drip cake. Porque como ele já tava frio, que ele tava na geladeira, eu não ia conseguir deixar ele escorrendo, sabe? Como se tivesse gotas. Então eu levei ele pro fogo, deixei ele bem molinho e coloquei em cima do bolo e com a própria colher eu vim espalhando ele
pra ele ficar bem irregular mesmo, sabe? Umas gotinhas bem maravilhosas. E não é nada, tipo, misterioso, gente, pra fazer esse drip cake. Que nem vocês viram aí, ó. Fiz até o aspiral com a própria colher. Eu tentei fazer umas gotinhas, que nem eu fiz com chantilly, o drip cake com chantilly do vídeo anterior. Mas não deu muito certo, então eu vim aplicando do jeito que eu tava fazendo mesmo. Eu coloquei uma quantidade bem generosa em cima do bolo e vim espalhando com a colher, ó, descendo ele pra lateral, que ele sozinho já ia escorrendo e fazia um efeito mais bonito do que se eu tentasse fazer as gotinhas com a colher, ó. E eu fiz o aspiral com a própria colher, pra vocês verem, gente, que não precisa de um material específico para fazer esse trabalho. Às vezes a gente usa porque a gente já tem, mas se a gente não tem, a gente faz com a colher e fica maravilhoso. E aí na parte de cima, como tava bem basiquinho, eu decidi colocar marshmallow que já tinha lá, mas você poderia colocar bolinhas de brigadeiro, chocolate raspado e o que vocês quisessem colocar em cima, gente, morango também, sensação. E eu coloquei o marshmallow. E esse foi o resultado do bolo, gente. Olha só que perfeição. Eu amei muito esse bolo. Tiramos muitas fotos, até as meninas também. Eu fiquei impressionada, porque eu faço os bolos, depois eu mesmo fico impressionada. E aí, essa é a nossa fatia. Olhem só, babem comigo, gente. Comeria esse bolo agora, pena que não tem mais. E é isso.